Olá pessoal, vamos continuar então com o capítulo 24 aqui, continuar falando a respeito de potencial elétrico, né? E nessa parte a gente vai falar a respeito de superfícies equipotenciais, tá? O próprio nome já diz, equi exprime a ideia de igualdade, tá? Então, quando a gente fala equipotencial, seria uma superfície no qual todos os pontos dessa superfície têm o mesmo potencial. Então, o primeiro exemplo que a gente toma de superfície equipotencial seria a superfície gerada por uma carga pontiforme, como essa carguinha mais Q aqui. Então, tem que tomar um cuidado, porque sempre a gente faz o desenho no plano, né? E da mesma forma que a gente viu lá em Lei de Gauss, a superfície gaussiana era tridimensional, quando a gente fala de superfície equipotencial, a gente tem que pensar numa superfície no espaço. Então, no caso de uma carga pontiforme, o que seria uma superfície equipotencial? Seria inúmeras esferas ao redor dessa carguinha aqui. E cada uma dessas esferas vai representar uma superfície equipotencial, ou seja, uma região no qual o potencial elétrico sempre vai ser o mesmo. Perceba aqui no desenho dá para ver legal, ó, tá um corte aqui nas esferas, ó. Então mostra a primeira superfície equipotencial, poderia ter outra aqui, quantas você quiser aqui ao redor da carga. Tá? Então a primeira mostra uma superfície equipotencial, um ponto D, aí aqui um ponto C, um ponto B e um ponto A. Então de A para B, de B para C, né? Ou de A para D. Então, tem diversas posições que você poderia deslocar uma outra partícula. Tá? Quando você desloca uma partícula sobre uma linha, sobre uma superfície equipotencial, o potencial não muda. Então, o V em A é igual ao V em B, que é igual ao V em C. Então, se você calcular o trabalho para deslocar uma partícula sobre uma superfície equipotencial, o trabalho sempre vai ser nulo. Tá? Porque o trabalho realizado quando uma partícula se desloca em uma mesma superfície equipotencial sempre é zero. Por quê? Porque o trabalho depende da diferença de potencial. Se o potencial não muda, então não existe trabalho sendo realizado. Tá? Agora, de A para D, você está mudando a superfície equipotencial. Então, você está mudando o potencial elétrico. Então, vai ter trabalho sendo realizado. Tá? Aqui mostra três desenhos também, e três regiões de superfície equipotenciais. Perceba que aqui é um campo elétrico paralelo, ó, de linhas paralelas. O que significa quando a gente tem linhas paralelas de campo elétrico? Significa que o campo elétrico é constante. Então, no caso de campo elétrico constante, linhas paralelas, como a gente pode apresentar com os dedos, as superfícies equipotenciais vão ser planos. Ó. Imagina minha outra mão aqui, é um plano. Vou pegar o celular aqui, ó, e essas linhas estão cruzando esses planos. Então, cada um desses planos serão superfícies equipotenciais. E se você deslocar novamente uma partícula de um ponto da superfície equipotencial para outro ponto da superfície equipotencial aqui desse plano, o trabalho será nulo. No entanto, se você mudar a partícula daqui para qualquer um dos outros planos, você está mudando o potencial elétrico. Então, você está realizando trabalho. Tá? A força elétrica, na verdade, está realizando trabalho. Então, a força elétrica não realiza trabalho se a partícula percorrer uma mesma superfície equipotencial. Não importa se ela sai daqui, vai para lá, dá uma volta e chega aqui de novo. Se ela saiu e voltou para a mesma superfície equipotencial, o trabalho sempre vai ser nulo. Aqui, ó, é uma carga pontiforme. É igual ao desenho anterior, só que a gente está vendo no plano. No plano você só vê linhas pontilhadas. Ó. Cada uma das superfícies que vão aparecer sempre perpendicular com o vetor campo elétrico. Então essa é uma outra característica. A superfície sempre está perpendicular com o vetor campo elétrico. E aqui vão ser diversas superfícies que vão aumentando conforme você vai afastando da carga. Perceba que aqui, ó, nós temos agora um dipolo elétrico, uma carga negativa e uma carga positiva. Novamente, a gente tem aqui inúmeras esferas que vão aumentando o raio aqui, que representam as superfícies. Aqui, na carga negativa, da mesma maneira. Tá? E aqui no meio,
perceba que a gente vai ter uma região no qual a gente vai ter uma superfície equipotencial constante. Constante não, vai ser um plano, onde todos os pontos dessa superfície aqui terão o mesmo potencial. Então, se você pega uma partícula aqui, ó, e desloca ela aqui para o lado de cá, o trabalho para trazer ela daqui para cá, realizado pela força elétrica, vai ser nulo, porque você não mudou de superfície equipotencial. Então, esse é um dado interessante que você tem que conhecer. As características das superfícies equipotenciais. Elas sempre representam o mesmo potencial elétrico. Quando uma partícula desloca de um ponto sobre uma superfície para outro ponto sobre a mesma superfície, não há trabalho sendo realizado pela força elétrica. Tá? E as superfícies equipotenciais estão sempre perpendiculares com o vetor campo elétrico. Agora vamos discutir um pouquinho a respeito aí do potencial elétrico produzido por uma carga pontiforme ou uma carga pontual. Lembrando que carga pontual não é aquela que chega na hora certa, né? É uma carga que está concentrada num ponto. Então, ó, imagine a seguinte situação aqui. Ó. Você tem a carguinha positiva, você tem um ponto P, a uma distância R, que você quer calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico é dado por essa equação aqui, ó. V igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Ele vai ser positivo se a carga elétrica for positiva. Então, potencial elétrico positivo. Se a carga elétrica for negativa, o potencial elétrico vai ser negativo. Tá? Agora, como que a gente faz para determinar? A gente pode partir da expressão geral para o potencial elétrico, que é a diferença de potencial é igual a menos a integral de EdS. Tá? Só que como que eu vou determinar o potencial elétrico num ponto? Para determinar num ponto, tendo a diferença de potencial, eu tenho que pegar e imaginar que eu vou pegar uma carga elétrica que está lá no infinito, onde o V inicial vai ser nulo, ou seja, a uma distância muito grande, então eu vou colocar VI igual a infinito, que eu sei que lá naquele ponto essa carga aqui não vai estar influenciando potencial nenhum naquele ponto, tá? E vou trazer até esse ponto F aqui, próximo da carga. Quem que é esse ponto F? O ponto F é justamente a distância R. Então eu vou ter menos a integral de infinito, que é lá no início, onde está longe, e vou trazer a partícula para uma distância R próximo da superfície. Tá? Agora vamos olhar aqui, ó. Como é que eu posso reescrever o produto escalar entre E e ds? Tá? Entre E e ds, o ângulo entre os dois é o quê? É zero. Então eu posso escrever em termos do cosseno de zero. Ao invés de colocar EdS, eu colocar E cosseno de 0 ds. Só que como a gente está se referindo à distância aqui, ó, como sendo uma distância radial, ao invés de ser uma distância S, eu vou trocar também o ds por um drzinho, tá? Então só para manter aqui a mesma grandeza que a gente está usando. O que está representando distância aqui é o R, não o S. Tá? Mas é a mesma coisa, não muda nada. Então eu fico com essa integral para resolver. E aí a gente tem que lembrar que qual o campo elétrico que a gente vai colocar aqui na integral? O campo elétrico não é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? Então a gente vai buscar lá no capítulo passado a expressão para o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. O campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Q sobre R quadrado, que é justamente o valor do campo elétrico. Tá? Então vamos ajustar a nossa expressão aqui. O que é constante? Q sobre 4πε0 é constante. O V no infinito é zero, já posso substituir por zero. Tá? E fica dentro da integral 1 sobre R quadrado dr. Então agora a nossa tarefa é resolver essa integral. Que não é difícil, porque é a integral de um polinômio. Como é que a gente faz a integral de um polinômio? A gente pode jogar esse R quadrado para cima, elevado a menos 2, e resolver a integral. Vamos fazer isso. Então, olha só. Só repetir aqui. Vamos passar o R2 então para cima, R a menos 2. Perceba que não mudou nada.
e vamos fazer essa integral. Essa integral vai ser menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Divide por menos 1, então o menos vem para cá. Tá? De R até infinito. Vamos substituir os limites. Daqui para cá não mudou nada, né? Substituindo os limites vai ficar Q sobre 4πε0. Esse sinal de menos aqui matou esse sinal de menos, ficou mais. E ficou 1 sobre o de cima. E menos 1 sobre R. Tá? Lembra que esse sinal de menos aqui veio para cá. Tá? Ficou mais aqui. Aqui ficou mais. E menos com menos ficou mais. Então ficou 1 sobre infinito, menos 1 sobre R, que é o de baixo. Esse cara aqui tende a zero, quando você divide 1 por uma coisa muito grande. Então vai ficar esse menos daqui, eu posso cancelar com esse menos daqui, e a gente vai reescrever a expressão VR igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Esse aqui é, então, o potencial elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Tá? Lembrando que a gente tem que tomar um certo cuidado, que o campo elétrico é Q sobre R², e o potencial é Q sobre R. É muito parecida a expressão matemática, mas são grandezas totalmente diferentes. Enquanto que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, que vai ter módulo, direção e sentido, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Tá? É muito mais fácil para a gente calcular o potencial gerado por várias cargas, porque é uma grandeza escalar. A gente não vai precisar fazer aquela soma vetorial que a gente fez no capítulo anterior. Tá? E quando a gente traça um gráfico de computador utilizando essa equação, os pontos ao redor de uma carga elétrica positiva geram um gráfico como esse. Esse é o comportamento do potencial elétrico ao redor dessa carga. Perceba que uma distância muito grande, o potencial vai diminuindo cada vez mais. Perfeito? Na próxima aula, a gente continua e vai falar aí a respeito, deixa eu ver aqui, do potencial produzido. Vamos falar agora, o potencial produzido aí por diversas cargas pontuais. Então, se eu tiver diversas cargas pontuais, como eu disse para vocês, basta somar, então, o potencial gerado por cada uma das cargas pontiformes. A gente vai fazer um exemplo, mas esse exemplo vai ficar para a próxima aula. Tá? Então, perceba que aqui não é uma grandeza vetorial, então a gente vai simplesmente calcular de cada um e somar tudo, a gente vai ter o potencial elétrico gerado por todas essas cargas elétricas aí. Certo? Então a gente se vê na próxima aula. Grande abraço.